Começando mais um programa Grupo Familiar. Como é bom estar na sua companhia. Hoje nós temos um programa imperdível. Eu quero te conhecer, você que está aí desse lado. Os números para você participar vão estar sendo exibidos ao longo do programa. Envie uma mensagem, entre em contato conosco, porque nós aqui desse lado queremos conhecer você que está aí também deste lado. E eu quero apresentar aqui os meus amigos que hoje me acompanham no Grupo Familiar, começando aqui pelo Mário, nosso pianista. Tudo bem, Mário? Tudo sim. É isso aí. Regiane. Olá, tô de volta então, sempre. Bem-vinda, sempre também. Tô muito feliz de estar aqui. E nós também, de te recebermos, Obrigada. tá bom? Cíntia! Oi, tudo bem? Tudo bom? Novidade, Cíntia? Tenho algumas. Oh, maravilha! Vamos pôr o papo em dia hoje, então. Vamos. Nós vamos começar louvando a Deus, porque Deus habita no meio do nosso louvor. Eu quero convidar todos a ficar de pé, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é muito bom, não é não, Mário? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom para mim. Oh, como eu amo! Oh, como eu amo. Aleluia! Oh, como eu amo. Acima de tudo, acima de todos, como eu nós amamos esse Deus. É tão bom para mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel para mim. Nós somos criação nova, sou uma criação nova. Sou salvo, sim. O velho já passou. de novo eu nasci. Sobre o pecado eu sou Sobre mais o que pecado vencedor. eu sou mais Que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sobre o pecado eu sou mais. Jesus nos perdoou, que vencedor. Ele nos redimiu. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Aleluia! Nós podemos louvar esse Deus, porque Ele nos perdoou. Quem é que tem o poder de perdoar pecados, se não é o nosso Deus? E é por isso que nós louvamos esse Deus de todo o nosso coração. Amém? Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas. Eu louvarei teu nome. Te louvarei Te louvarei, Senhor, de todo o coração. de todo o coração. Em ti me alegrarei. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ó Deus, nós te pedimos um espírito de sabedoria e de revelação neste dia de grupo familiar, que os nossos olhos possam ser abertos para a tua palavra, para o teu amor, para o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Podemos todos nos assentar? Como é bom estarmos no grupo familiar, não é não, Cíntia? É verdade. Você é uma mulher cheia de novidades. Agora conta que a gente está com curiosidade. Então, a novidade número 1 é que eu agora tenho uma bebezinha. Oh, é menina. É uma menina. Já pode contar o nome? Pode, o nome dela é Laura. Olha, exclusivo. No grupo familiar. Muito bem. Laura. É isso. Então, essa é a novidade número 1, né? Então é o primeiro programa grupo familiar da Laura. É verdade. Todo mundo sabendo do nome É. e tudo mais. É isso. E a segunda novidade? A segunda novidade, respondendo a sua pergunta, né? Porque já não tem mais novidades. Essa é a maior. Um grupo familiar fantástico. Eu gosto muito de vir a um grupo familiar e eu acho que é essencial também para todas as pessoas ficarem firmes na palavra, na igreja em Jesus, né?
E há pouco a gente estava falando, e a Estela até me perguntou, posso falar aquilo que a gente falou? Pode sim. Ela disse, qual a importância para você de um grupo familiar? E eu fiquei pensando, bem, foi no grupo familiar que eu realmente criei amizades, porque quando eu ia à igreja, eu via as pessoas, mas eu não conhecia as pessoas. Mas quando eu comecei a ir no grupo familiar, eu comecei a ter amizades com aquelas pessoas. E assim eu fiquei firme, mais interessada nas atividades da igreja, mais interessada em servir a Deus. Isso fez toda a diferença, porque até hoje eu estou aqui e cada dia que passa, eu conheço outras pessoas em outros grupos familiares. Então, o grupo familiar é muito importante. E para você, Regiane? É isso o que vocês falaram mesmo. O grupo familiar te faz criar raízes, não é? Porque, às vezes, só indo à igreja, acontece muita coisa na igreja, né? E ainda para quem vai, tipo, novo, pela primeira vez, que não conhece muito bem como funciona aquilo, é muita coisa que acontece. E, às vezes, você consegue até entrar e sair de uma igreja sem falar com ninguém, não é? Porque, se você quiser... Eu conheço pessoas que às vezes entram depois que já começou a reunião e antes de acabar vai embora para não conversar com ninguém. Só que a Bíblia nos exorta para nós nunca estarmos sós, né? Que é melhor serem dois do que um, porque um diz ao outro, esforça-te, tem bom ânimo. Então, nos problemas da nossa vida, nós precisamos estar bem acompanhados. E esse é o segredo, estar bem acompanhados. Porque às vezes a gente vai buscar a companhia lá da pessoa do trabalho, ou de uma pessoa que sabe menos ainda sobre as coisas de Deus do que você. Mas no grupo familiar você acaba por conhecer pessoas que praticam a mesma fé, que estão na mesma caminhada, na mesma jornada, né? Estão no mesmo foco, então vão saber te ajudar, te aconselhar. E isso que é acho que o ponto base do grupo familiar. Você se apropria dos hábitos das pessoas que você anda. Então, tá aí a importância de você andar com as pessoas certas na sua caminhada. Inclusive, nos relacionamentos, né, Cíntia? Porque, por exemplo, uma pessoa que manipula, ela, ao lado de outra pessoa, até que não manipula, a outra pessoa vai se apropriar dos hábitos dela. Não é mesmo? Então, você vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? É isso que eu vou falar. A mensagem de hoje, então, é amor não é manipular. E é muito importante, e é com base também em Isaías 58:9. Podemos ler, então, Estela? E diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, então, jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, algumas pessoas que não sabem por que motivo é que algumas coisas acontecem na sua vida ou por que é que Deus não está ajudando ela nessa situação. E aqui está algum dos motivos que pode ser. Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade. E o que é essas três coisas? O jugo é a manipulação, não é? É eu obrigar as outras pessoas a fazer aquilo que eu quero, mesmo quando as outras pessoas não querem. Isso é muito usado no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz essas coisas sem saber que aquilo é mal. E aí é que mora o perigo. É eu fazer isso de forma, como é que se diz? Assim, leviana, não sei bem a palavra. É de uma forma assim, normal, uma coisa muito simples. Já fez parte da nossa rotina, né? Da nossa não, mas de algumas pessoas. Olha, faz isso, senão, né? Já é uma coisa que já sai, tá simples. Então, o jugo é eu querer que as outras pessoas façam aquilo que eu quero, mesmo quando as outras pessoas não querem. E depois tem o estender do dedo, é ficar apontando os defeitos das outras pessoas. É prestar mais atenção na vida da outra pessoa e apontar os defeitos, o que está acontecendo, espalhar para as outras pessoas, em vez de se preocupar com a sua própria vida. E depois o falar vaidade, que é pensar que você é muito bom ou que só você consegue. Então, são três coisinhas muito simples, que é muito fácil de nós cairmos em tentação. E essas três coisinhas, se não forem tratadas, ela provavelmente vai nos separar de Deus. E é isso que está aqui escrito. Eis-me aqui, se tirares do meio de ti. Eu estou aqui para te ajudar, sim. Mas primeiro você tem que tirar isso, porque Deus não vai habitar no meio dessas coisas. Cíntia, por favor, faça uma oração conosco. Tá bom. Você que está aí em casa, eu convido você, se quiser, colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor Deus, eu te peço o teu perdão, porque eu falhei. E eu me arrependo de todas essas coisas. E te peço também, Senhor, para que eu possa andar em amor sempre em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos conseguir. Sabe também, Cíntia, que na calculadora de Deus, o teu celular tem calculadora? Tem. Tem? Tem.
Você usa bastante Às calculadora? vezes uso. Na calculadora de Deus, Deus usa muito a multiplicação, o vezes. Aham. Às vezes a gente só pensa na divisão ou na subtração, mas nós, diariamente, temos que substituir os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. E Deus gosta de usar esse botão do vezes, da multiplicação nessa calculadora. Não, Regiane? Isso é verdade. Mas o botão da multiplicação é uma multiplicação, é uma adição muito mais poderosa, não é? 5 mais 5 é 10, mas 5 vezes 25 é 25, né? 5 vezes 5 é 25. E eu falei o quê? 5 vezes 25. Não, sim, meu povo, pera. Isso aqui não... Vamos lá. 5 mais 5 5 é mais 5, 10. 10. 5 vezes 5 é 25. 25. É super claro, todo mundo entendeu. Entenderam? Então, e Deus, sim, ele faz multiplicação. Ele é o Deus da multiplicação e ele é um Deus de milagres. Sempre que nós vamos à igreja, sempre que nós ouvimos acerca de finanças, nós ouvimos muito falar da lei de Deus, né, que prevalece, que é a lei da semente, né? E uma vez alguém me ensinou, não vou dizer quem é, porque eu acho que é muito chato ficar falando essas coisas, mas teve Se alguém, for coisa boa, pode falar quem era. Agora, teve se um for dia coisa ruim, alguém não. que me ensinou num grupo familiar. No grupo familiar. No grupo familiar. Que quando você coloca uma semente na terra e ela cresce no tempo normal, né? Isso é a colheita normal, é uma semente normal. O que é um milagre? É você colocar a sementinha na terra e, puf, já nasceu a árvore. Então, quando nós falamos de milagres financeiros, de multiplicação, nós estamos falando disso. Dessa semente que não leva o tempo normal para crescer. É aquela sementinha que você coloca e, puf, já apareceu a árvore. E a Bíblia nos conta algumas histórias. Hoje nós vamos contar uma dessas histórias, que está lá em Lucas 9, que conta a história de uma vez que Jesus estava a pregar para a multidão. E estava lá falando, daí chegam os discípulos e falam, Jesus, é assim, acho melhor a gente mandar a multidão para casa, que está ficando tarde, o pessoal vai ficar com fome. Já devia estar todo mundo, já devia estar todo mundo desfalecido de fome, né? Sim. Sabe aquela carinha de, ainda vai ter mais palavra, né? E sei lá, acho que eles deviam estar longe da cidade, alguma coisa. E Jesus, como era uma pessoa que estava sempre no sobrenatural, ele falou, se estão com fome, dê comida. E os discípulos que estavam sempre no natural, não no sobrenatural, tipo, Jesus, estamos aqui em mais de 5.000 pessoas, né? 5.000 homens, né? Quem dirá mulheres e crianças, quantas pessoas que não estavam lá? A gente não tem, né, comida para tudo isso. E Jesus deve ter pensado, não diz, mas Jesus deve ter pensado, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Jesus falou, então vamos agir no sobrenatural, porque é isso. Quando você não consegue mais fazer aquilo que o natural te permite, então aí que entra a força de Deus, a força da semente. E aí diz que, né, Jesus disse para eles irem lá dar de comer, e um dos discípulos disse, no Lucas 9:13, diz assim, mas ele lhes disse, dá-lhes vós de comer. Responderam eles, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Embora a minha interpretação dessa frase é muito diferente do que está escrita, né? É tipo, temos 5 pães ou 2 peixinhos, a não ser que a gente vá comprar, né, comida para toda essa gente, né? Só que não. Quantos pães e peixes não ia precisar? Para 5.000 homens, fora as mulheres. Exatamente. Que comem menos que os homens, Olha, ou mais ou menos. Não, Algumas. algumas, né? Algumas. Pronto, e crianças também comem bastante. comem. E depois, pensa aí na sua casa agora. Quanto que você gasta de compra por mês? É verdade. Para alimentar, se calhar, 2, 3 pessoas, não é verdade? Que a gente sabe os valores que são as coisas. É lá, Jesus ia ter que gastar muito dinheiro. Acontece, meu povo, que alguém semeou esses 5 pães e 2 peixinhos. Imagina aquele menininho, né? Com o seu lanchinho da tarde. Um lanchinho para lá de estranho, temos que concordar, né? Afinal, que mãe que fala assim, filho, vai lá ouvir aquele homem pregar, toma aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? Não, naquela época era diferente. Não tinha produtos industrializados. Ele colocava o peixe no meio do pão, assim, comia? Será que era assim que comia? Não sei. Não Fica, sei. fica a questão. Sim. Não sabemos. Mas a verdade é que o menino deu os 5 pães e 2 peixinhos dele. E Jesus, então, pegou nos pães, agradeceu, multiplicou e mandou servir. Fizeram grupos de 12, ou o que era. Fizeram grupos e a Bíblia, né, diz que todos comeram, se fartaram de comer.
Mas não é tipo aquela comida racionada, né? De toma aqui um pouquinho para você, um pouquinho. Não. Comeram até falar, não aguento mais comer nessa vida. Foi rodízio. Foi rodízio. Rodízio. Foi rodízio de pães e peixes, olha lá, né? Se fosse de picanha que era bom, mas não. E então, ainda depois, sobraram 12 cestos cheios. E aí que entra a história da multiplicação. Porque o menininho que semeou 5 pães e 2 peixes, ele poderia ter ficado sem nada, não é mesmo? Mas não. Ele recebeu de volta 12 cestos cheios. Então, quando nós falamos sobre semear, é isso. Quando nós semeamos, nós vamos colher. E nós não vamos colher mais, nós vamos colher a multiplicação, que é muito mais, né? Foram 12 cestos cheios que foram devolvidos para aquele menininho, né? Para ele poder levar de volta para a mãe dele. Ah, mãe, você me deu 5 pães e 2 peixes, toma aqui 12 cestos agora, né? E é isso. Quando nós acreditamos que Jesus, que Deus é o Deus dos milagres, e nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nele, e por isso nós semeamos, Deus, ele faz a multiplicação. Mas para isso nós temos que semear com fé, nós temos que acreditar que esse é o método de Deus para transformar a nossa vida. Regiane, eu acredito que nós vamos viver o melhor mês. Nós vamos viver o melhor ano, porque nós temos o Deus da multiplicação. Não é o quanto nós fazemos, mas é o quanto que Deus faz por nós. E nós acreditamos que Deus, ele é o nosso Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém? O Mário vai cantar aqui uma música para a gente, o Reino de Deus. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, as maneiras de você participar do programa vão estar sendo exibidas aqui embaixo. E também as maneiras de você ser um abençoador no Reino de Deus. Amém? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. Isso aí. Bom, nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. E hoje nós temos um estudo bíblico muito bom. Porque nós vamos falar sobre preparação diária de um cristão. A sigla PDC, e até baseada nesse livro aqui, Preparação Diária de um Cristão, PDC. Tem a ver com nós termos comunhão com Deus através de duas coisas: meditar na palavra e através da oração, através do louvor. E quando nós falamos de PDC, preparação diária de um cristão, até essa capa é interessante porque tem aqui um atleta. Quando nós falamos com pessoas assim, que gostam de fazer exercícios físicos, atingir uma boa forma física, geralmente uma pessoa assim está preocupada com 2 fatores, que é alimentação, em segundo lugar, exercícios físicos. Deixa eu aqui tirar essa dúvida com os atletas que estão ao meu lado, fora os que estão atrás das câmeras, que vocês nem imaginam se vocês conhecessem. Regiane, você que é uma atleta, praticamente uma personal trainer, né? Uhum. Estou falando bem? Para atingir uma boa forma física é necessário o quê, Regiane? É isso que você falou. Tem que ser um conjunto de coisas, mas sim, alimentação junto com atividade física, não é? Você, grávida fitness, é isso mesmo? Era grávida fitness. Porque eu estava Tá fazendo grávida, exercício físico. Mas não está aí parei. fitness agora? Agora parou. Não. Não. Tá. Parei um pouquinho. Desviou um É só pouco. a parte da alimentação. Ou nem isso. Mais ou menos. Pronto, então não vamos Tem seguir ajudar. o exemplo. Tentou ajudar, né? Pessoal, alimentação tem a ver com a comida. Que comida que você está comendo aí como cristão? Alimentação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento. Depois, exercícios tem a ver com a oração, tem a ver com louvor. São exercícios espirituais que você faz diariamente. Uma pessoa não fica bem, com um shape, né, como tem que ser, só porque vai na academia uma vez por mês.
Uma pessoa... Pode falar, gente. Pode falar que eles estão levantando a mão para aqui para falar. É uma pena, poderia ser, né? Vai uma vez por mês e já fica tudo bem. Né? Embora eu conheça pessoas aqui, que eu não vou apontar dedo, porque foi a palavra do amor, né? Que é mais ou menos assim, mas, espiritualmente falando, não pode ser assim. Existe um mundo do espírito, né? O mundo espiritual que controla esse mundo natural. E é como se fosse uma sala de controle. Tudo aquilo que acontece no mundo do espírito reflete nesse mundo natural. E nós que somos espirituais, somos cristãos, devemos aprender a entrar nessa sala de comando para controlar, para modificar circunstâncias, para resolver problemas. Em primeiro lugar, é lá no mundo do espírito. Porque quando nós entramos nesse mundo do espírito, nós vamos ver o reflexo disso no mundo natural. Sabe que, antigamente, no Velho Testamento, Deus mandou fazer um tabernáculo. Tabernáculo é um lugar onde Deus habita. E o tabernáculo era constituído por 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Os átrios era o lugar onde todos tinham acesso. Era o lugar onde se ligava ao mundo exterior. Pode ser comparado ao nosso corpo. Depois tinha um segundo lugar, que era o lugar santo, que pode ser comparado à nossa alma, porque não era todo mundo que entrava nesse lugar. É a mesma coisa, você não sabe o que eu estou pensando. Você só sabe o que eu estou pensando se eu me comunicar com você. Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe se eu estou com fome. Você não sabe se eu estou sem fome. Você só saberá se eu disser para você. Assim é também esse lugar chamado alma. Você não sabe o que vai na cabeça de outra pessoa. Mas existe um terceiro lugar, que é o Santo dos Santos, que é onde Deus habita. E a Bíblia diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo. Neles andarei, neles habitarei. E a comunhão com Deus, o PDC, na verdade, é o caminho para o encontro com Deus. E nós temos que passar por esses 3 compartimentos: átrio, lugar santo e santo dos santos. Porque esse é o caminho para o encontro com Deus. Quando nós falamos de átrio, falamos de disciplina. Porque nós temos que nos disciplinar para estar com Deus. No mesmo lugar, na mesma hora. O mesmo acontece aqui com o pessoal fitness que está ao meu lado. Quando decide fazer exercício físico, o que entra em primeiro lugar, Cíntia? Disciplina. Disciplina. Sem disciplina não dá, não funciona. Funciona um dia, no segundo... No segundo? Ser constantemente constante. Não é ir de vez em quando. Tá todos porque até quando eu comecei a fazer, porque eu também não era uma pessoa assim muito dada aos exercícios físicos, até a pessoa que começou a falar na minha cabeça, ela disse, olha, trabalha na disciplina. Não é motivação, não vamos ter motivação todos os dias, é disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada. Então, um beijo para nossa produtora. É isso mesmo. Mas olha lá, todo mundo acorda com vontade de trabalhar todo dia? Não. Você desperta falando, nossa, que excelente dia para sair de casa e ficar 8 horas fora, aguentando pessoas que eu nem gosto muito. Tô brincando. Não, mas às vezes né, tendo que pegar autocarro, ônibus, táxi, metrô e aguentando aqueles cheiros, né? Todo mundo quer isso. Não, mas você tem uma disciplina, eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque senão não tem o salário no final do mês, né? Não, mas é muito boa essa parte. É difícil, né? Por isso é que na Bíblia diz, compra a disciplina e a prudência, né? Porque não é uma coisa que você ganha, você tem que se sacrificar em alguma coisa. Tem que adquirir. Tem que comprar. E a disciplina, no momento em que você começa a usufruir da consequência da disciplina, você não entende por que você não era disciplinada antes. Mas depois você começa a cair, né, em outras coisas e pronto. E deixa a disciplina. Cíntia, Provérbios 23. Compra a verdade, a disciplina, a sabedoria, a prudência. Então, nós temos que comprar, adquirir essa disciplina. Outro dia eu estava falando com uns jovens, né? Porque eles estavam tentando me convencer o porquê que tinha que acordar tarde, como é gostoso acordar tarde. Eu falei para eles, vocês não precisam me convencer que dormir até tarde é bom. Quando eu tinha a idade de vocês, eu também dormia, eu era campeã do sono. Eu gostava muito de dormir até tarde, né? É verdade. Aí,
Olha o que acontece. Quem mandou convidar a cunhada? Dá nisso. Dá nisso, né? Expõe tudo. Expõe tudo. Digo mesmo. É. Pra quem não sabe, a Regiane é minha cunhada. O Mário ficou sabendo hoje, né? É minha cunhada. Fiquei surpreso. É, ficou surpreso. Então, eu tava falando pra eles, não é vocês que precisam me convencer que é gostoso dormir até tarde. Sou eu agora que estou no desafio de convencer vocês de acordar cedo. E aí eu tava tentando convencer, né? Tava tentando influenciar aqueles jovens a acordar mais cedo para ter comunhão com Deus. Eu falei para eles, uma coisa. Você já reparou que Jesus acordava cedo? A Bíblia fala que Jesus acordava de manhã para buscar o Pai. Aí eles, nunca li isso na Bíblia, mas aí eu fui procurar Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por isso que a gente aconselha você até fazer o PDC de manhã para dar as primícias a Deus, para buscar direção, para buscar... A Bíblia fala assim que Deus, até para o Eliseu, avisava dos perigos e dos ataques dos inimigos. E durante o dia, existe seta que voa de dia, mortandade que anda na escuridão, e você precisa ser alertado pelo Espírito Santo de Deus daquilo que vai acontecer no teu dia. Ó Deus, nesse dia, eu tenho isso para fazer, tenho isso, mas eu não sou nada sem a tua proteção. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu te peço proteção, mas também me avisa, Senhor, de perigos e de ataques. É isso que Deus faz logo pela manhã em nossas vidas. Depois, ainda com os jovens, eu falava, olha, lembra do exemplo do salmista Davi, que ele falava assim, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Olha a oração de Davi lá em Salmo, falava assim, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então quer dizer que Deus só me ouve de manhã? Claro que não. Neles habitarei, neles andarei. Deus te ouve em qualquer momento. Mas você que depende de Deus, você precisa de instruções logo de manhã. Você que honra a Deus, você honra a Deus com as tuas primícias. Não é só primícia financeira, é primícia do seu tempo. O meu melhor tempo, o meu melhor pensamento é para Deus. Tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. Lembra lá do maná, porque Deus instruiu o povo a recolher o maná logo pela manhã. E Deus mandava o alimento que caía do céu, que era um maná fresco. Olha que interessante. Logo de manhã, o povo de Deus tinha que recolher o maná. E aquele maná tinha validade só para aquele dia. Não dava para congelar o maná, fazer potinhos de maná e colocar no congelador. Não dava. Era só para aquele dia. Gente, existem versículos, existem instruções de Deus, existem até trechos de louvores que nós ouvimos numa manhã, frases que nós lembramos, algo que Deus nos desperta aqui dentro, logo pela manhã. Só aquilo vai ser um maná suficiente para você aguentar naquele dia e aguentar até muitos quilômetros da tua caminhada. Mas você precisa daquele maná fresco daquele dia. Então, conclusão. Passando pelos átrios, logo pela manhã comprando a disciplina. Deu para entender aqui essa parte? Uhum. Segunda parte, lugar santo. A nossa alma. Sabe por quê? Porque não adianta o corpo estar presente, mas a tua mente está ausente, está em outro lado. Você está com a Bíblia aberta na tua frente, mas a tua cabeça, o teu coração está em outro lado. Está lá nos telefonemas que você tem que fazer no dia, nas coisas que você precisa responder, as mensagens que não param de chegar. Então, não é só estar de corpo presente, mas é estar de mente, estar de coração naquele lugar também, lugar santo. E depois, Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus habita. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6:6. Cíntia, pode ler para a gente, por favor? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Regiane, João 15, versículo 4. Estai em mim. Aqui. Tem? Pode ler, Cíntia. Posso? Tá, Então diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também
Vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cíntia, nós temos que estar ligadas em Jesus, porque assim nós vamos dar fruto e vamos conseguir fazer muitas coisas. Temos que nos lembrar o que está escrito lá em Isaías 40, no versículo 31. Regiane. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nos dias de hoje, tanta gente está atrás de magnésio, potássio e tantas outras vitaminas porque estão cansadas, está cheio de fadiga, mas nós precisamos de procurar as vitaminas certas da fonte certa. E o que fala aqui em Isaías 40, 31? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você tendo comunhão com Deus, você vai estar recebendo essa seiva, essa energia da parte de Deus. Cíntia, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. No 31, quer que eu leia? Sim. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Porque todas essas coisas os gentios procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Mateus aqui, Cíntia, está falando o quê? De necessidades básicas, que é a preocupação de qualquer um. Então, o próprio Deus aqui está nos ensinando, Jesus está nos ensinando aqui, que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, tudo o resto vem até nós. Nós não passamos a correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos aqui correm atrás de nós. E todas essas coisas vos serão acrescentadas quando? Quando buscamos a Deus em primeiro lugar. Certo? Regiane, Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Como eu gosto desse versículo, Regiane. Por quê? Porque com esse versículo eu aprendo o seguinte: não é o quanto eu faço, é o quanto Deus faz por mim. Não é o quanto eu sei, é o quanto Deus faz por mim. A Bíblia fala aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não aguardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Significa que se o Senhor não proteger a minha vida, se o Senhor não proteger a minha família, em vão é eu ter pitbull, rottweiler, eu ter segurança privada, eu ter alarme, eu ter AK-47, bomba, granada na minha casa. Não adianta. Deus não está lá me guardando. O que adianta eu ter os meus filhos na escola mais cara da cidade, se o Senhor não está guardando os meus filhos? O que adianta eu comer pão de dores? A Bíblia fala. Tem tanta gente trabalhando, e depois vem o devorador e devora tudo. Quando não é o devorador, depois começa a comer pão de dores. São histórias tristes. Por quê? Porque a pessoa estava procurando o pão, estava trabalhando para o pão, fazendo hora extra, de manhã, tarde, noite, madrugada, para depois comer pão de dores. E isso não é a vontade de Deus. E tanta gente está debaixo de maldição. Por quê? Porque tem ausência de Deus. Não é o Senhor que está edificando a casa, não é o Senhor que está edificando a família, não é o Senhor que está edificando as finanças. E nesse novo mês, nesse novo ano, nós temos que tomar decisão. Espera aí, eu vou deixar de trabalhar nas minhas forças, não é o quanto eu faço, é o quanto o Senhor faz por mim. É claro que você tem que ser trabalhador, é claro que nós não podemos ser preguiçosos, mas nós temos que entender o lugar de Deus nas nossas vidas, o lugar de honra, o lugar de primazia que Deus deve ter. Não é só de domingo, a gente não pode ser crente de meio expediente, domingo está na igreja e de segunda a sábado está fora de expediente. Todos os dias, preparação diária de um cristão. Em todo o tempo, te bendirei ao Senhor em todo o tempo. O Senhor é onipresente. Todos os dias Deus está comigo. Vamos ler aqui para terminar Provérbios 3, 5. Cíntia.
Provérbios 3, 5. E o 6 também. Confia no Senhor. Tem? Não. Eu leio então. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Regiane, o que você entende desse versículo, hein? É isso, né? Que quando nós confiamos em Deus, é Ele que endireita, é Ele que conduz, é Ele que mostra o caminho correto. E quando a gente tenta andar pelas nossas próprias sabedorias, pelos nossos próprios entendimentos, nós sempre vamos dar para o lado errado, né? Porque a gente não tem a visão ampla do caminho. Só Deus é que tem a visão ampla do caminho para nos conduzir por aquele caminho, não é? A nossa visão é muito micro. A visão de Deus é macro. Deus consegue ver coisas que você não vê. E por isso que a Bíblia até fala assim, quando nós oramos, Deus começa a nos revelar coisas escondidas e ocultas, das quais não sabemos. Deus começa a trazer revelação, nos dá avisos, direção. E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia. Por isso que nós estamos falando de preparação diária de um cristão. E tenho certeza que você já entendeu o porquê. Peraí, eu já entendi, então, que eu preciso andar com Deus, eu preciso me preparar, eu preciso aqui trabalhar nesses dois aspectos, alimentação e exercício. Alimentação é a palavra de Deus, exercício é orar, louvar a Deus. Então, agora eu vou te explicar como. Eu quero te dar algumas dicas práticas. E como eu não vou ter tempo suficiente, essa aula vai continuar na semana que vem. Então, você não perca a aula da semana que vem. Mas eu já vou deixar aqui um gostinho, porque eu acho que eu tenho tempo ainda, né? Para só deixar o como. Você vai dividir o tempo que você vai destinar a estar com Deus. Por exemplo, faz de conta que você tem 20 minutos. Você vai dividir em duas partes. 10 minutos você vai meditar na palavra de Deus. E nos outros 10 minutos, você vai orar, louvar a Deus, e depois dedicar um tempo final para confessar os seus alvos. Deu para entender? Como? Como é que você vai se preparar? Como é que o atleta espiritual aí desse lado vai se preparar? Vou repetir. Você pega no tempo que você tem, vamos supor, 20 minutos, divide no meio. Na primeira parte, você vai meditar na palavra de Deus. Na segunda parte, você vai orar, louvar e confessar os seus alvos. E eu quero deixar só um gostinho do que é meditar. Muita gente pensa que meditar só é ler. Ler a Bíblia, ler um livro, ler um post. Eu vou meditar, deixa eu entrar no meu Instagram e entrar lá nos pensamentos diários. Meu irmão, isso não é meditar. Meditar é você pegar nos versículos bíblicos, nos mesmos, das áreas que você precisa. Uma pessoa que precisa de proteína vai comer o quê? Proteína. Uma pessoa que precisa de fibras, precisa de comer fibras, não é? Saladinha, legumes. Pessoal fitness, me ajuda aqui. Sementes. Está muito fraco esse pessoal fitness? Voltando aqui. A pessoa precisa estar focada no alimento que ela vai ingerir. Assim também é na nossa vida espiritual. Tenho tempo? Não tenho tempo, né? Ok. Mais 3 horas. 3 horas? Ai, ai, ai. Bom, depois, na segunda parte, você vai fazer o quê? Louvar a Deus. Orar. Gastar tempo nisso e depois você vai dedicar um tempo a confessar os seus alvos. E na semana que vem, meus amigos, me aguardem. Porque nós vamos agora focar só nessa parte do como. Hoje eu falei da importância da preparação diária de um cristão, da comunhão com Deus, mas na semana que vem nós vamos falar de como, na prática. Se você está com dificuldade de se preparar diariamente, fazer sua comunhão com Deus, de estar com Deus, semana que vem a aula é imperdível, porque é a chave, é o clique para você começar a se disciplinar. Porque só assim nós vamos ter um ano de vitória, nós vamos ter um mês de vitória. E quando Deus está conosco, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Posso ouvir um amém, gente? Amém. E agora, eu quero fazer aqui uma oração com todos vocês.
A Bíblia fala assim que Deus ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar. E essa é a mensagem do Evangelho, sabe? É uma mensagem de esperança. Nós precisamos desse Jesus que traz esperança para a nossa vida, para um novo ano. Deus, ele é maravilhoso. Eu quero fazer essa oração para você que está aí desse lado, que nunca recebeu Jesus, ou se recebeu, andou afastado dos caminhos de Deus. Essa é a oportunidade de você fazer diferente a partir de agora. Faça essa oração comigo, vocês aqui no estúdio também. Por favor, me acompanhem nessa oração. Diga assim comigo: a Deus, eu acredito que Jesus existe e que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu admito que eu falhei. Me perdoa, Senhor. E agora eu te recebo como Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Me ensine nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós agora vamos interceder. Interceder é nós nos colocarmos na brecha por alguém. E é um papel muito importante de um intercessor, né, Regiane? Sim, o intercessor é essa pessoa que faz essa ligação, né, entre o assunto e Deus. Ela se coloca ali para orar por aquele assunto, para levar até Deus aquela situação, intercedendo. Daqui a pouco a Regiane vai orar por novos ceifeiros. E na seara, a Bíblia fala que a seara é muito grande, né, Cíntia? Mas poucos são os ceifeiros. E até na igreja, no grupo familiar, esse é um hábito, é um bom hábito que nós temos na igreja e no grupo familiar, né? É um hábito muito importante na vida de todo cristão, a parte da intercessão, não é? Porque eu vou interceder não só por mim, é normal, é comum eu interceder por mim, mas também pelas outras pessoas. Para a área das outras pessoas, para a vida das outras pessoas e também para que as outras pessoas possam fazer o mesmo daqui para frente. E deixa eu falar uma coisa, e é isso que nós fazemos por você, que está aí desse lado. Quando você envia o seu pedido de oração, por isso que nós gostamos e queremos te conhecer, você que está aí desse lado, todos os dias nós estamos orando por essas pessoas. E eu desde já quero agradecer todos os pedidos de oração e o contato de vocês aí desse lado, para a gente que está aqui desse lado, porque nesse exato momento nós temos muitos intercessores orando, intercedendo por essas pessoas, por essas causas que estão sendo trazidas diante do altar de Deus. Amém? Então vamos todos ficar de pé. Regiane, por favor, nos dirija nessa intercessão. Ó Deus, eu coloco diante de Ti novas pessoas, novos ceifeiros. Fala ao coração das pessoas para que elas possam surgir no coração delas essa vontade, esse desejo de te servirem com seus talentos, de entregarem os seus talentos nas suas mãos, na obra de Deus, para poderem trazer mais e mais pessoas para o Evangelho. Eu declaro no nome de Jesus que muitas pessoas que estão nos assistir sentem agora esse desejo, sentem esse toque. Talvez pessoas que estão já há algum tempo adormecidas nessa área, mas que agora sentem essa vontade, sabem que precisam voltar para os seus caminhos, que precisa colocar os talentos que tem à sua disposição. Eu oro por todas essas pessoas e declaro que muitas pessoas nós vamos ver entregando os seus talentos à disposição de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não há igual Ao nome de Jesus, não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Não há igual. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor.
Ó Deus, nós te pedimos um espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina, Senhor, os olhos da nossa mente, do nosso entendimento, para que nós saibamos qual é a nossa chamada. Ilumina os nossos olhos para que nós saibamos qual é o poder de Deus que já está dentro de nós. Como nós podemos operar no poder, na autoridade que Cristo já nos deu. Ilumina os nossos olhos para que nós saibamos quais são as riquezas da glória que já nos pertencem. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal? Amém. Bom, estamos aqui terminando o nosso grupo familiar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Mário, obrigada, viu? Tá convidado. Semana que vem, tá? Tá convidado. Cíntia, o que você quer dizer para todo o pessoal que está assistindo, hein? Então, um grande beijo para vocês. Que não perca o próximo grupo familiar e o outro grupo familiar e o outro grupo familiar. Não perca. Olha, que dica que você deixa aqui para eles, hein? Para essa semana. Se você pudesse deixar uma dica para essa semana, que dica você deixaria? Faça o PDC. Fazer o PDC todos os dias, porque assim como a gente leu nesses versículos bíblicos, era tudo tão simples quanto: se eu fizer apenas o ato de buscar a Deus, todas as outras coisas vão vir até mim e eu não tenho que me esforçar. Eu só tenho que buscar a Deus, porque Deus me dá essas outras coisas por consequência. É isso aí. Regiane! É isso. É o momento da despedida, mas calhar eu volto, eu acho. Volta. Tá convidada, então. Tá convidada. Então eu me convido. E que dica que você deixa pro pessoal que tá assistindo? Olha isso, compra a disciplina, não é? Acabamos de aprender que a disciplina é muito importante e isso muda mesmo hábitos. Então, compra a disciplina na sua vida espiritual, mas também em todas as outras áreas, tá bom? Na saúde do corpo, já aproveita. Na limpeza da casa, não? Também. Pronto, é isso, em todas as áreas. Temos vitória, Mário! Temos vitória! Temos vitória! No nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, temos vitória. No nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra de Deus, A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto. A palavra está operando em mim. E Jesus Cristo está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto. A palavra Cristo está operando. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo Mais meu uma vez, viver. glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu Temos vitória, viver. Mário! Temos vitória, temos vitória. No nome de Jesus, Aleluia. Temos vitória, temos vitória. No nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Todo mal eu já venci. Todo mal eu já venci e mais Recebi. bênçãos recebi. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de quem? No nome de Jesus. Mais uma vez. No nome de Jesus. Jesus é o caminho, No nome de Jesus. a verdade e a vida. No nome de Jesus. Ele é a solução, No nome de Jesus. é a salvação. No nome de Jesus. Todo mal eu já venci. Todo mal eu já venci e mais bênçãos recebi.